Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo. Muito prazer, sejam todos muito bem-vindos, porque neste vídeo eu vou falar sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde do Brasil, e por que, apesar dele não ser perfeito, ele é tão importante. Você sabe como ele foi criado e como ele funciona? Então vem que eu te conto, porque para hoje é o que tem. Saúde é um direito de todos e um dever do Estado. É o que está escrito no artigo 196 da Constituição Brasileira. E foi a partir dessa determinação legal que foi criado o SUS, o Sistema Único de Saúde, um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo. É mesmo, é? Pois é, ele pode não ser perfeito, ele não é perfeito, porque ele ainda sofre com muitas falhas e carências, mas é de extrema importância para a nossa população. Certamente que sim. Eu não sei se você sabe, mas 3/4 dos brasileiros dependem diretamente do atendimento oferecido pelo SUS. E isso representa cerca de 160 milhões de pessoas. É muita coisa, muito mais gente do que toda a população de muitos países. Num país com mais de 200 milhões de habitantes, oferecer saúde gratuita a todos é uma ação sem precedentes no mundo inteiro. Não existe outro país que faça isso. E mesmo com as dificuldades, conseguimos levar a medicina aos 4 cantos de um país continental como o nosso. Logo, apenas 1/3 dos brasileiros utiliza os serviços da chamada saúde suplementar, através de planos ou seguros de saúde. E só lembrando que, mesmo sendo operada por entidades particulares, a atividade da saúde suplementar é regulamentada pela Agência Nacional de Saúde, a ANS, que é vinculada ao Ministério da Saúde. Eu tenho o dever de te contar. O fato é que, tendo ou não tendo um plano de saúde particular, mesmo sem perceber, todos nós dependemos de alguma maneira do SUS. Seja no socorro em acidentes, nas ações de vigilância sanitária, no controle de epidemias, a gente está vendo o que está acontecendo agora na pandemia, na obtenção de medicamentos de alto custo, na inclusão da fila para transplantes ou no recebimento de vacinas. Olha que legal! Hoje, através do SUS, todos os brasileiros têm direito de ser atendido gratuitamente em qualquer hospital público ou posto de saúde em qualquer lugar do país. É mesmo? E olha só que bacana, uma coisa que muita gente não sabe. De acordo com um dos princípios do SUS, a saúde é um direito de todos os cidadãos que estão em território nacional, inclusive os estrangeiros, sejam estudantes, turistas ou refugiados, com ou sem visto. Ou seja, estando aqui e precisando de socorro médico, o socorro não pode ser negado. Achei bonito, viu? Mas nem sempre foi assim. A gente não tinha essa garantia legal, não. E eu vou te contar essa história, mas antes já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal para que ele possa crescer e mais gente entrar nessa conversa aqui. Até 1988, ano em que o SUS foi criado, a saúde pública era de responsabilidade do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o chamado INAMPS. O governo federal tomou a iniciativa de criar o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, SINPAS, que passa a reunir todos os órgãos de assistência médica no INAMPS e de todos os órgãos de aposentadoria e pensões no INPS. A administração dos recursos financeiros do sistema passa a ser controlada pelo IAPAS. Mas ele não era para todos. Apenas 45% da população brasileira era atendida pelo INAMPS. Isso porque ele era um benefício oferecido somente aos trabalhadores com carteira assinada e aos seus dependentes. Todo mês, um valor era descontado do salário para ajudar a custear o serviço, que era gerenciado pelo governo. Do restante da população, uma pequena parcela pagava do seu próprio bolso por consultas, exames e cirurgias, mas milhares de brasileiros sem dinheiro nem acesso ao INAMPS do governo dependia somente da caridade em hospitais filantrópicos ou simplesmente ficava sem assistência nenhuma. Atendimento só para os trabalhadores que tinham carteira assinada.
todos os outros brasileiros que não tinham dinheiro ficavam sem atendimento. Trabalhadores rurais, donas de casa, trabalhadores informais, desempregados. Em algumas regiões do país, a assistência médica era quase inexistente. Para se ter uma ideia da gravidade da situação, em 1986, por exemplo, o governo federal só repassou 2% da verba do INAMPS para os estados do Norte e Nordeste e 60% para o Sudeste. Mais um retrato da imensidão das diferenças sociais no Brasil. E isso nem faz tanto tempo assim. É verdade. Ao longo de toda a história do Brasil, muito pouco se fez pela saúde pública. Durante os 389 anos da colônia e do império, pouco ou quase nada se fez pela saúde no Brasil. Já naquele tempo, o acesso aos tratamentos variava de acordo com a classe social. Os doentes recorriam aos curandeiros ou similares. Na época, os grandes conhecedores das terapias de cura e do poder das ervas medicinais brasileiras. Após 3 séculos como colônia, o Brasil contava apenas com 10 santas casas de misericórdia em seu imenso território. Ou seja, durante todo esse tempo, o povo dependeu somente da caridade mantida por entidades religiosas às custas de doações. Os nobres e os colonos brancos com posses tinham acesso aos médicos e remédios da época, e assim, maiores chances de enfrentar as doenças. Para a maior parte da população, a opção eram as Santas Casas de Misericórdia, implantadas pelos religiosos. Mas os hospitais viviam na pobreza e, na maioria das vezes, os tratamentos não iam além da canja de galinha e da caridade. No período imperial, a única preocupação era com epidemias e com as condições sanitárias dos portos, e só porque isso envolvia interesses econômicos, grana. E mesmo assim, as ações eram pífias, ridiculamente insuficientes. Após a independência, Dom Pedro I realizou as primeiras mudanças significativas para melhorar a saúde do povo. Transformou escolas em faculdades, criou órgãos para vistoriar a higiene pública, delimitou funções para os praticantes da medicina. Mas as medidas foram pouco eficazes. O Império terminou com o agravamento das condições de saúde. E o Brasil continuou com a imagem de um país doente, onde viver era um risco. Apenas no início do século XX, lá pela década de 1920, que se começou a pensar em assistência médico-hospitalar no Brasil. Foi nessa época que surgiram as caixas de aposentadorias, pensões e serviços de saúde, mas apenas para alguns grupos de trabalhadores. Com a palavra, o nobre deputado Eloy Chaves. Esta lei que apresento regulamenta as caixas de aposentadoria e pensões que serão financiadas pelas empresas, por seus trabalhadores e pela União. Os trabalhadores dessas empresas poderão ter agora assistência médica e, após alguns anos de trabalho, aposentarem-se condignamente. Mas claro que esse não era um sistema igualitário e os operários não tinham o mesmo tipo de atendimento que seus superiores. E nós, como é que ficamos quando caímos doentes? Como sempre foi, ora pois. Os ricos têm seus médicos, seus doutores. Nós o que temos são as benzedeiras e a caridade. Nada mudou até a década de 60. Em 1966, da unificação entre os institutos de aposentadorias e pensões, foi formado o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Em 1977, a saúde pública passou para as mãos do INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Mas, como eu havia dito, esse era um sistema bem limitado e muito mal distribuído. O êxodo rural está trazendo para a cidade populações pobres, o que só faz aumentar a doença e a mortalidade infantil. Com a redemocratização, após 20 anos de ditadura militar, veio a necessidade de elaboração de uma nova Constituição para reger o país. Esse foi o momento perfeito para a pressão popular em defesa dos direitos básicos, como a garantia legal de atendimento médico para todo e qualquer cidadão, independente de sua classe social, condição de trabalho ou local de residência. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 86, ampliou os conceitos de saúde pública no Brasil e propôs mudanças baseadas no direito universal à saúde com melhores condições de vida.
A forte presença de organismos internacionais também abriu os olhos da sociedade para o valor de ações de saneamento, medicina preventiva, descentralização dos serviços e participação nas decisões. Um relatório produzido durante a 8ª conferência foi tão importante que serviu de base para a elaboração do capítulo de saúde da Constituição de 88 e para a criação do SUS. A criação e manutenção de um sistema único de saúde foi garantida pela Constituição em 1988. Está na Constituição. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Uma das grandes vitórias da Constituinte foi incorporar no texto constitucional os princípios do SUS. Falando assim, até parece que foi fácil, mas não foi um processo simples, não. O SUS só começou a sair do papel em 1990, quando o Congresso aprovou a Lei Orgânica de Saúde, que detalha o funcionamento do sistema. Em setembro de 2000, a Emenda Constitucional 29 definiu as regras administrativas que regem o SUS até hoje. O sistema funciona com a soma de recursos da União, dos estados e dos municípios. Além de ter que garantir a maior parte da verba para o SUS, o governo federal também é responsável pela formulação das políticas nacionais em saúde. Já a aplicação prática é feita pelos estados, municípios, ONGs e alguns parceiros da iniciativa privada. Pela lei, os estados têm a obrigação de investir no mínimo 12% de seu orçamento em saúde e os municípios têm que dar a contrapartida mínima de 15%. Além disso, também cabe à União dar aporte ao SUS. Parte do dinheiro utilizado para financiar o SUS vem de contribuições sociais de patrões e empregados, como, por exemplo, o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Outra parte vem do pagamento de impostos embutidos no preços de produtos e serviços, como o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, o COFINS, que é o Imposto sobre o Lucro, o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, e o IPTU, que é o Imposto sobre a Moradia. Porra! Tudo isso? Ou seja, todos nós contribuímos de alguma maneira pela manutenção do sistema. E com a soma disso tudo, atualmente, o valor repassado ao Ministério da Saúde para a gestão do SUS gira em torno de 101 bilhões de reais. Não é pouco dinheiro, não. É muito dinheiro! Então, é obrigação dele oferecer um serviço de qualidade, o que nem sempre acontece. Nós temos um SUS subfinanciado. Acho que não há dúvida nenhuma, né? O dinheiro que vem para o SUS não é suficiente para você estender a assistência médica à população inteira. Esse é um lado da questão. Por outro lado, não há dinheiro que chegue para a saúde. Em 3 décadas de funcionamento, o SUS possibilitou uma série de avanços para o Brasil. No intervalo curto de 30 anos, implementamos o maior programa gratuito de vacinações do mundo, o maior programa de transplantes de órgãos e o maior programa de tratamento da infecção pelo HIV. Nosso programa de saúde da família, que cobre a maior parte do país, considerado pelos organismos internacionais, um dos 10 mais importantes programas de saúde pública mundial. Em destaque, temos que colocar o Programa Nacional de Imunização, o PNI, responsável por 98% do mercado de vacinas no Brasil. Ele garante acesso gratuito a todas as vacinas recomendadas pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, no combate a mais de 20 doenças. Aliás, eu falei sobre a história e a importância das vacinas em um outro vídeo aqui do canal. Neste momento de pandemia, é importante buscar mais informações sobre este assunto. Eu vou deixar o link deste vídeo aqui nos cards e na descrição. Dá uma olhada lá. O SUS também é responsável pelo maior sistema público de transplantes de órgãos do mundo. O programa cresceu 63,85% na última década. O SUS também oferece assistência integral e totalmente gratuita para portadores do HIV, doentes renais crônicos, pacientes com câncer, tuberculose e hanseníase. Outro serviço importante oferecido pelo SUS é a oferta de medicamentos, o que é muito importante em um país com tantas carências como o Brasil. O
O SUS garante dos mais básicos, como aqueles para pressão alta, dor de cabeça e febre, ou mesmo anticoncepcionais, até os de alto custo para transplantados ou portadores de síndromes raras. Sabia não? Infelizmente, apesar de sua extrema importância, o SUS enfrenta graves problemas. Além da verba sempre insuficiente para a enorme demanda, que só aumenta em tempos de crise, como esse que estamos vivendo, o sistema sofre com problemas administrativos, como as falhas na distribuição de insumos e medicamentos, a falta de médicos em regiões mais afastadas e mais carentes e unidades de atendimento em condições precárias, além das enormes filas de espera por atendimento. O SUS não funciona como deveríamos ou gostaríamos. Ainda nem conseguimos implantar o sistema com a abrangência necessária. Faltam remédios para os tratamentos, recursos orçamentários, são muitas filas nos prontos-socorros, a demora para marcar consultas e conseguir internações hospitalares, desorganização no planejamento das unidades de saúde, que seguem critérios políticos e as dificuldades de acesso a cuidados médicos especializados. E isso só se agrava com os desvios de verbas e as fraudes. Segundo o Tribunal de Contas da União, a corrupção já tirou do SUS cerca de 4,5 bilhões de reais na última década. É muito dinheiro e faz muita diferença. É sim. O SUS não é perfeito não. Ele tem sim muitos problemas. Mas sejamos honestos, estaríamos muito, mas muito piores sem ele. Seria um retrocesso cruel acabar com ele ou deixá-lo para exploração do mercado, porque saúde é algo básico demais, o mínimo da dignidade humana. Então, defenda o SUS. Ele não é de nenhum governo, ele é um patrimônio do povo. É nosso. Entendeu? E mesmo que você tenha plano de saúde ou possa pagar por atendimento particular, porque você também faz uso dele, mesmo que indiretamente, e pode precisar do SUS sim em algum momento imprevisto da vida. A gente nunca sabe. Não, eu tô falando sério, cara. E para hoje é o que tem. Querem saber o que vai me deixar feliz? Ter alguém no desfibrilador, mais gente na emergência, exames de fim de semana entregues e ter alguém lá embaixo cuidando de todas as suturas. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aqui o que você acha disso tudo. Aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!